Oi, pessoal! É com muita alegria que damos as boas-vindas a vocês no nosso podcast Em Contas. Já estamos no 5º episódio e seguimos firmes na missão de esclarecer tudo sobre as finanças partidárias e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Pois é, e mantemos nossa promessa. Nada de juridiquês complicado. Aqui é tudo na linguagem do dia a dia, bem explicado para todo mundo entender. Chega mais. Este podcast foi feito para todos nós. Este é o nosso 5º episódio da temporada de 2022 da série Julgamentos do TSE, Prestações de Contas de Diretórios Nacionais. E o julgamento que a gente vai analisar hoje, ele é de 2 de fevereiro de 2022. Um caso, olha, cheio de particularidades, sabe? Sobre a prestação de contas de um diretório nacional referente ao exercício financeiro de 2017. Exatamente. Vamos mergulhar nessa análise, então. Para contextualizar um pouco o pessoal, a avaliação dessas contas se baseou nas regras da Justiça Eleitoral que estavam valendo na época. Isso. Principalmente as resoluções do TSE, a 23.464 de 2015, para as regras materiais, e a 23.604 de 2019 para o rito processual. E, claro, a lei dos partidos políticos, a 9.096. A espinha dorsal de tudo isso. Sempre. Mas o ponto que, realmente chama a atenção neste caso, e que meio que define muito do que a gente vai discutir, é uma decisão, institucional mesmo do partido. A de não utilizar recursos públicos do fundo partidário. Ah, interessante isso. Pois é. E essa escolha, ela tem implicações diretas em como a Justiça Eleitoral vai analisar as contas, né? Vamos entender melhor isso. Em 2017, esse partido recebeu uma grana considerável do fundo partidário, Mais de R$1 milhão. Um valor expressivo, sim. Só que, seguindo essa política interna deles de rejeitar a verba pública, o dinheiro ficou praticamente intocado. Parado numa conta bancária específica. Intocado mesmo. Nada. Quase nada. A única movimentação que registraram foi mínima, tipo uns R$23, sabe? Só para cobrir taxa bancária mesmo. Entendi. Só o essencial para manter a conta. Exato. E, inclusive, o partido informou no processo que tentou devolver essa grana toda para a União. Só que parece que tiveram umas dificuldades operacionais, sabe? Imagino que não seja tão simples devolver dinheiro para o governo, né? Leve riso. Aí eles formalizaram uma consulta ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para saber qual era o procedimento correto para essa devolução. Faz sentido, busca orientação formal. Mas essa situação toda, de receber o fundo e não usar, isso gerou algum apontamento logo de cara na análise técnica? Gerou, sim. A área técnica do TSE, a ACEPA. Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, né? Isso, a ACEPA. E também o Ministério Público Eleitoral, o MPE. Eles apontaram o descumprimento de regras importantes lá da lei dos partidos políticos. Quais regras especificamente? Aquelas das aplicações mínimas. Justamente essas. A não aplicação dos percentuais mínimos exigidos, sabe? Aqueles 5% para incentivar a participação feminina na política. E os 20% para a Fundação de Pesquisa e Doutrinação, certo? Exatamente. Que são destinações obrigatórias para quem usa o fundo partidário. Claro. Se usa o dinheiro público, tem que seguir as regras de aplicação. Mas aí, como o partido se defendeu disso? A defesa foi bem direta. Eles argumentaram que, se eles formalmente recusam usar o dinheiro público, não faria sentido, Não faria sentido serem obrigados a cumprir as regras de aplicação mínima desses fundos. Uma lógica. Interessante. E eles juntaram documentos para comprovar, sabe, que os valores não foram mesmo utilizados e que estavam lá separadinhos, só aguardando a orientação do TSE sobre como devolver. E o TSE, como decidiu sobre esse ponto específico? Aceitou o argumento? Olha, essa foi uma decisão bem relevante. O tribunal afastou essa irregularidade. Afastou, mesmo com a lei falando das aplicações mínimas. Sim, o raciocínio principal que eles ancoraram na autonomia partidária, aquela garantia da Constituição Federal. Artigo 17, parágrafo 1º. Isso, foi que, diante da recusa expressa e principalmente comprovada em utilizar os recursos do fundo partidário, não caberia impor ao partido as regras de aplicação obrigatória que são vinculadas a esses fundos. Entendi. Então a chave foi a comprovação
Não bastava só dizer, não usamos. Exatamente. O partido precisou demonstrar que o dinheiro estava lá, parado, e que havia essa intenção formal, documentada, de devolver. A comprovação foi essencial. Muito claro. Então, beleza, essa questão do fundo partidário foi resolvida assim. E aí, a análise das contas acabou? Não, não. Com essa parte do fundo partidário esclarecida dessa forma, a análise da Justiça Eleitoral se voltou para outra fonte de financiamento do partido. Os recursos privados, né? Já que eles não usavam o fundo partidário. Exatamente. Como a estrutura toda era mantida só com recursos privados, e olha, foi um volume bem significativo, mais de 9,3 milhões de reais arrecadados em 2017 dessa forma. Nossa, bastante dinheiro. Pois é. Aí o foco da análise passou a ser a verificação da origem e da regularidade desses recursos privados. Para garantir que não entrou dinheiro de fonte proibida, certo? Tipo empresa, estrangeiro, órgão público, essas coisas que a lei veda. Artigo 31 da Lei dos Partidos. Isso mesmo, o objetivo era esse. O TSE até deixou claro que não ia ficar julgando como o partido gastou esse dinheiro privado lícito. Isso faz parte da autonomia deles. Claro. A questão não é o gasto em si, mas de onde veio o dinheiro. Se a origem é lícita, ok. Perfeito. Mas foi justamente nessa análise dos recursos de natureza privada que, bom, aí sim, algumas irregularidades foram identificadas e foram mantidas na decisão final. Ah, então tiveram problemas com os recursos privados. Tiveram. E essas irregularidades mantidas resultaram na determinação de devolução de valores ao erário. Certo. Então vamos detalhar essas irregularidades que ficaram, que não foram afastadas. Quais foram os principais pontos? O primeiro ponto foi sobre depósitos que apareceram na conta bancária do partido, sabe? Na conta chamada Outros Recursos. Que é onde entram os recursos privados, né? Exato. Apareceram uns depósitos lá que não estavam registrados direitinho no Sistema Oficial de Prestação de Contas, o SPC. O Sistema de Prestação de Contas Anual. Esse mesmo. Ou então, a identificação de quem depositou estava diferente, sabe? O que o partido registrou não batia com o que estava no extrato do banco. Isso é um problema de identificação de origem, né? Qual foi o valor envolvido? O valor total desses depósitos que eles não conseguiram esclarecer direito somou R$ 4.670. E o partido conseguiu explicar depois? Apresentou algum documento? Pelo que consta na decisão, não. Como o partido não conseguiu de fato explicar a origem certinha desses valores, o TSE determinou que esse montante, os R$ 4.670, fosse recolhido ao Tesouro Nacional. Entendi. Sem identificação clara, é considerado irregular. Faz sentido. A transparência na origem é chave. E imagino que tenha tido questão com doação de pessoa física também, né? Isso sempre aparece. Sim, teve. E foi um ponto bem discutido. Inicialmente, a área técnica apontou um valor bem mais alto. Mais de R$ 265 mil. 265 mil? Nossa. E qual era o problema? Eram doações de CPFs que, quando verificados na Receita Federal, apresentavam problemas. Tipo o CPF inválido, nulo ou até cancelado. A clássico problema de cadastro. E a defesa do partido, o que disse? Argumentaram que muitos casos eram, na verdade, simples erros de digitação, que os próprios doadores, na hora de fazer a contribuição lá pelas plataformas online, digitavam o CPF errado. Isso acontece mesmo, mas e aí? Como o tribunal apurou isso? Porque verificar um por um deve ser complicado, ainda mais com plataforma online no meio. Foi complicado. A apuração exigiu um exame bem mais detalhado. Inclusive, eles analisaram doações que foram intermediadas por uma plataforma conhecida de venda de ingressos, sabe? Que também processava arrecadações para o partido. Ah, entendi. Usavam uma plataforma terceirizada. Isso facilitou ou complicou a análise? Então, teve até uma curiosidade aí no processo. A análise inicial foi dificultada, acredita? Porque os dados que o partido mandou primeiro vieram num formato péssimo. Formato? Como assim? Era um arquivo PDF gigante com milhares de páginas e a fonte minúscula. O pessoal da área técnica deve ter sofrido para tentar decifrar aquilo. Leve riso. Imagino. Um PDF de milhares de páginas com letra miúda. Nossa, que desafio extra. Mas depois que superaram isso, que o partido mandou os dados direito, o que a análise mais aprofundada revelou? Bom,
Depois que o partido reenviou os dados de forma organizada, né? E o TSE conseguiu cruzar as informações com as da plataforma intermediadora, aí chegaram algumas conclusões. Certo. Primeiro, um valor de R$ 11.403 foi considerado como recurso de origem não identificada, o famoso RONE. Rony, mesmo com as informações extras da plataforma, Mesmo assim, parece que não foi possível certificar a origem regular desses recursos específicos. Então, essa irregularidade de R$ 11.403 foi mantida. Rony é sempre um ponto crítico mesmo. Falta de identificação clara. E aqueles CPFs cancelados que você mencionou antes? Então, sobre os CPFs cancelados, teve também um valor menor, R$ 364, que foi mantido como irregular. Só R$ 364? E qual foi a questão específica aí? Eram doações de pessoas cujos CPFs tinham sido cancelados por falecimento. Só que a nuance aqui, e isso é interessante, é que o TSE considerou irregular só a parte referente a doadores cujo óbito aconteceu depois do exercício de 2017. Ah, entendi. Quer dizer, na data da doação, em 2017, o CPF da pessoa estava ativo, regular. Mas como foi cancelado depois por óbito, mesmo assim consideraram irregular. Exatamente. Parece que por uma questão formal ligada a esse cancelamento posterior do CPF, mesmo que a doação em si tenha ocorrido quando estava tudo certo, essa pequena quantia também foi mantida como irregular. Curioso esse critério do momento do cancelamento do CPF. Então, no final das contas, somando o Rony e essa questão dos CPFs cancelados depois de 2017, qual foi o total irregular apurado nas doações de pessoas físicas? O total irregular que foi mantido, referente a essas doações de pessoas físicas, somou R$ 11.767. É a soma dos 11.403 do Rony, mais os 364 dos CPFs cancelados depois. 11.767. E a consequência, imagino, foi a mesma, determinar o recolhimento ao Tesouro, né? A mesma. Determinação de recolhimento. E isso reforça bem aquela lição importante, né? A responsabilidade, o ônus de comprovar a origem regular de cada centavo doado é inteiramente do partido. Bem destacado. Partido que tem que correr atrás e provar que está tudo certo. Bom, então tivemos os depósitos sem identificação e esses problemas nas doações de pessoas físicas. Teve mais alguma irregularidade mantida nos recursos privados? Teve sim. Teve um caso envolvendo o recebimento de recursos de uma pessoa jurídica. Opa! Pessoa jurídica? Mas isso não é vedado por lei, desde 2015, né? Exatamente. Em regra, é vedado, o partido recebeu R$ 22.500 de uma empresa, pelo que consta uma empresa que atuava na área de produção de eventos. 22.500 de uma empresa. E qual foi a justificativa do partido para isso? Como explicaram esse recebimento proibido? A defesa alegou que não era doação. Disseram que era um estorno. Estorno? Como assim? Eles explicaram que tinham pago essa empresa em duplicidade por alguns serviços, sabe? E que esse valor, os R$ 22.500, seria a devolução desse pagamento que foi feito a mais. Pagamento em duplicidade. E apresentaram provas disso? Notas fiscais, comprovantes? Apresentaram. Juntaram notas fiscais para tentar comprovar os serviços que, segundo eles, teriam sido pagos 2 vezes. Ok, parecia uma explicação plausível, né? Se comprovassem a duplicidade e o estorno. E aí, funcionou? O TSE aceitou? Não totalmente. O problema foi que o valor que eles receberam de volta, os R$ 22.500, não batia certinho com a soma das notas fiscais que eles apresentaram para justificar tal duplicidade. Ah, deu diferença nos valores. Deu. As notas fiscais que comprovariam os serviços pagos em duplicidade somavam 23.200, ou seja, tinha uma diferença aí de R$ 700 que... Pera, acho que no esboço era R$ 1.000 a diferença. Deixa eu checar. Assim, as notas somavam R$ 23.200 e o estorno foi R$ 22.500. Então a diferença não explicada foi de R$ 700. Isso, R$ 700. Perdão, confundi os números. A diferença de R$ 700 não foi esclarecida pelo partido. Eles não conseguiram explicar por que o estorno foi menor que o valor supostamente pago em duplicidade. Entendi. Então, por causa dessa inconsistência, dessa diferença de R$ 700 que ficou sem explicação satisfatória, o TSE manteve a irregularidade sobre o valor total recebido da empresa,
os R$ 22.500. Exatamente. Como a justificativa do estorno não ficou totalmente comprovada e redondinha por causa dessa diferença, o tribunal considerou irregular o recebimento total de R$ 22.500 da pessoa jurídica e determinou também o recolhimento ao Tesouro. Nossa, então a falta de clareza na justificativa e essa divergência, mesmo que não fosse do valor total, foram decisivas para manter a irregularidade toda. É um ponto de atenção importante. Com certeza. Mas olha, pelo que consta na decisão, nem todos os apontamentos iniciais sobre os recursos privados foram mantidos, viu? Teve bastante coisa que o partido conseguiu reverter. Ah, bom saber. É importante mostrar os dois lados, né? O que ficou irregular e o que foi esclarecido. Que tipo de apontamento foi afastado? Por exemplo, teve um questionamento sobre doações estimáveis em dinheiro. Aquelas doações de bens aos serviços, né? Que não são em dinheiro vivo. Isso. Tinha um valor de R$ 647,70 que a área técnica apontou como irregular. Mas aí o partido apresentou a documentação necessária, o recibo da doação e também uma pesquisa de mercado para mostrar que o valor estimado para o bem ou serviço doado era justo, era compatível com o mercado. Ah, legal. Comprovaram o valor estimado. Exatamente. Com a documentação correta, essa regularidade foi afastada. Isso mostra bem a importância de ter tudo documentadinho, né? Recibo, pesquisa de preço, tudo certinho. E sobre os outros recebimentos de pessoas jurídicas que foram questionados? Além daquele do estorno que não bateu? Então, tiveram várias outras transações com empresas que o MPE inicialmente viu com desconfiança como possíveis fontes vedadas. Mas o partido conseguiu comprovar que tinham natureza lícita, que não eram doações irregulares. E qual foi o padrão nessas que foram aceitas? Que tipo de comprovação eles apresentaram? O padrão foi apresentar documentação robusta, sabe? Por exemplo, eles conseguiram mostrar que alguns valores eram estornos legítimos mesmo por pagamentos feitos a maior. Teve caso de aluguel de equipamento, por exemplo. Pagou a mais, a empresa devolveu. Ok. Isso. Ou então devoluções por serviços que foram contratados, mas não foram prestados, ou eventos que foram cancelados, tipo passagens de ônibus que não foram usadas, reservas de hotel. Entendi. Contratou, pagou, o serviço não aconteceu, a empresa devolveu o dinheiro. Também faz sentido. Exato. E teve até um caso interessante envolvendo um acordo judicial. Acordo judicial? Como assim? Receber dinheiro de empresa por acordo judicial. Foi assim. O partido recebeu uns valores, parece que parcelados, de uma empresa de serviços temporários. Poderia parecer estranho, né? Recebimento de pessoa jurídica. Sim, à primeira vista poderia levantar suspeita. Mas aí eles comprovaram com documentos que aquilo era o cumprimento de um acordo judicial, tinha sido homologado na Justiça do Trabalho, referente a uma rescisão de contrato antigo que eles tinham com essa empresa. Ah, então não era doação. Era pagamento de uma dívida reconhecida pela Justiça. Justamente. Então, em todos esses casos que foram afastados, a chave foi a mesma, a prova documental que o partido apresentou para esclarecer a natureza da transação. Mostrar que não era doação ilegal. Perfeito. Documentação é tudo, realmente. E para fechar essa parte dos recursos privados, teve uma discussão interessante sobre recursos de brasileiros que moram fora, né? Suspeita de origem estrangeira. Isso sempre gera debate. Gerou mesmo. Foram questionadas algumas doações que somavam um pouco mais de R$50 mil. 50 mil. E o ponto era? O ponto era, essas doações foram feitas por cidadãos brasileiros, mas que residiam no exterior. Aí surgiu a dúvida. Isso configura recebimento de fonte estrangeira? Porque fonte estrangeira é proibido pela lei, né? Sim, a vedação é clara quanto à procedência estrangeira. E qual foi o entendimento do TSE nesse caso? Brasileiro morando fora pode doar? O TSE foi bem claro ao afirmar o seguinte: o simples fato de o doador ser brasileiro e residir no exterior não torna automaticamente o recurso de origem estrangeira. Ah, interessante, não é automático. Não é. O que a lei veda é o recurso de procedência estrangeira, ou seja, o dinheiro ter vindo de fora do país. E como eles avaliaram isso no caso concreto? 2 fatores foram decisivos. Primeiro, verificaram que os doadores, apesar de morarem fora, ainda mantinham vínculos aqui no Brasil, negócios, essas coisas. E o principal,
As transferências do dinheiro da doação ocorreram entre contas bancárias dentro do território nacional. Ah, então a transação foi doméstica entre bancos brasileiros. Exatamente. Como não houve prova de que o dinheiro veio efetivamente de fora do país, o TSE entendeu que não se configurou a vedação legal. A suspeita de irregularidade por origem estrangeira foi afastada. Muito esclarecedor esse ponto. A diferença entre nacionalidade e residência do doador e a procedência do recurso. Importante essa distinção. Sem dúvida. Bom, depois de toda essa análise super minuciosa, né? Tanto dos recursos do fundo partidário que não foram usados, quanto dos recursos privados com o que foi mantido e o que foi afastado, como ficou o quadro final do julgamento? Quais foram os números consolidados? Vamos lá para o resumo dos números, então. A receita total de recursos privados, que eles chamam de outros recursos, que o partido arrecadou e declarou lá em 2017, foi de R$ 9.345.638,54, quase 9 milhões e meio. Um montante considerável. Bastante. Aí, somando todas aquelas irregularidades que foram mantidas, lembra? Os depósitos não identificados, 4.610. Sim. Os problemas nas doações de pessoa física, o RONE e os CPFs cancelados, R$ 11.767. Certo. E aquele recebimento da pessoa jurídica, que não ficou totalmente esclarecido por causa da diferença, R$ 22.500. Uhum. Somando tudo isso, o valor total que o TSE determinou que o partido deveria recolher ao Tesouro Nacional foi de R$ 38.937. R$ 38.937. Certo. E esses quase R$ 39 mil, eles representam quanto do total de recursos privados que o partido movimentou naquele ano? Essa proporção costuma ser bem importante nas decisões do TSE, né? Exatamente. Esse cálculo é crucial para a decisão final. Esses R$ 38.937 em irregularidades que foram mantidas representam apenas 0,42% do total de mais de 9,3 milhões de recursos privados que eles arrecadaram. Ah, 0,42%. É um percentual realmente baixo, né? Muito baixo. E foi considerando esse cenário completo, as irregularidades que foram afastadas, essas que foram mantidas, o percentual baixíssimo delas em relação ao todo, e também a postura do partido durante o processo, que o TSE chegou ao veredito final. E qual foi esse veredito, então, com um percentual tão baixo assim? As contas foram aprovadas, reprovadas? Como ficou? O veredito final foi: contas aprovadas com ressalvas. Aprovadas com ressalvas. É importante a gente desmistificar um pouco esse termo, né? O que significa exatamente na prática. É fundamental entender isso. Aprovada com ressalvas não quer dizer que não teve problema nenhum. As ressalvas são justamente essas irregularidades que a gente detalhou, que foram mantidas, esses R$ 38.937 que têm que ser devolvidos. Ah, então as ressalvas são as irregularidades que permaneceram. Exato. Só que o TSE entendeu que essas falhas, apesar de existirem, elas não foram graves o suficiente para comprometer a regularidade geral das contas do partido naquele ano, sabe? Ou para indicar alguma má-fé. Por isso, optou-se pela aprovação, mas com essa observação, com essa ressalva sobre os problemas pontuais encontrados. Entendi. Quer dizer, reconhece-se o erro, determina-se a correção, a devolução do dinheiro, mas não se considera que o erro maculou o conjunto da obra a ponto de reprovar tudo. Perfeito. É exatamente essa a lógica. E quais fatores, além desse percentual baixo de 0,42%, você acha que contribuíram para essa decisão de aprovar com ressalvas, em vez de uma desaprovação, por exemplo? Mesmo tendo irregularidades como RONE e recebimento de PJ. Olha, além do percentual baixo, que é sempre um fator de peso, o próprio relator do processo no TSE destacou outro ponto importante: a postura colaborativa do partido durante a análise. Colaborativa em que sentido? Foi mencionado no julgamento que o partido atendeu às solicitações de documentos e informações que a Justiça Eleitoral fez ao longo do processo, o que a gente chama de diligências, né? Sim, as diligências para esclarecer os pontos. Isso. O partido buscou esclarecer os pontos questionados, fornecer os dados, mesmo com aquele problema inicial do PDF, e, de modo geral, auxiliou o trabalho de fiscalização do TSE.
Essa colaboração também pesou a favor de uma decisão mais branda, como a aprovação com ressalvas. Entendi. A cooperação processual também conta pontos. E a consequência prática mais imediata dessa decisão, então? O que o partido teve que fazer depois do julgamento? A consequência direta é a obrigação de o partido devolver aqueles R$ 38.937 aos cofres públicos, devolver o dinheiro que foi considerado irregular. E tem algum detalhe sobre como essa devolução deve ser feita? Pode usar dinheiro do fundo partidário para pagar isso? Não pode. Isso é um detalhe super importante. Essa devolução tem que ser feita com recursos próprios atuais do partido, não pode usar dinheiro do fundo partidário, mesmo que o partido no futuro decidisse usar o fundo, para quitar essa pendência que veio de irregularidade em outros recursos. Ah, boa observação. Paga com dinheiro da mesma fonte, digamos assim. E como é feito o pagamento? O pagamento é feito via Guia de Recolhimento da União, a famosa GRU, que é basicamente o boleto para fazer pagamentos para o governo federal. E, claro, o valor precisa ser atualizado monetariamente até a data em que o pagamento for efetivamente realizado. Correção monetária, claro, para manter o valor real da quantia. Perfeito. Agora, pensando no nosso objetivo aqui, que é sempre tirar aprendizados desses casos, né? Quais seriam as grandes lições desse julgamento? O que ele ensina para quem lida com prestação de contas partidárias? Olha, acho que a primeira lição, e talvez a mais óbvia, mas sempre necessária de reforçar, é a necessidade absoluta de comprovação. A gente sempre fala muito sobre comprovar as despesas, né? Ter nota fiscal, contrato, prova de que o serviço foi realmente prestado ou o bem foi entregue e que aquilo tem relação com a atividade do partido. O famoso nexo causal. Exatamente. Mas este caso específico joga uma luz muito forte na importância crucial de comprovar também e com o mesmo rigor a origem límpida e identificada das receitas, especialmente quando o partido depende exclusivamente ou majoritariamente de fundos privados. Verdade. Cada real que entra na conta tem que ter sua origem muito bem documentada, identificada e tem que ser de uma fonte permitida pela lei. Não pode ter dúvida. Sem dúvida nenhuma. E além dessa questão da comprovação, o caso também serve como um estudo interessante sobre a aplicação de outras regras, né? O que mais a gente pode destacar como aspecto, digamos, pedagógico desse caso? Com certeza. Primeiro, ele é um exemplo prático bem interessante de como a justiça eleitoral lida com a autonomia partidária numa situação bem particular, que é essa de recusa formal ao fundo partidário. Mostra como as normas são interpretadas nesse contexto específico. Sim, a decisão sobre as aplicações mínimas foi bem emblemática disso. Foi mesmo. Segundo, ele evidencia o rigor na análise dos recursos privados. Não é porque o dinheiro não é público que a fiscalização é menor. Pelo contrário, talvez até maior na questão da origem, especialmente na identificação dos doadores para combater o RONE, o recurso de origem não identificada. Verdade. O combate ao RONE foi claro ali. E terceiro, acho que expõem também os desafios que as novas formas de arrecadação trazem, como as plataformas digitais, vaquinhas online, etc. É preciso garantir a rastreabilidade do dinheiro e a conformidade com a lei, mesmo nesses ambientes, o que exige, assim, uma atenção redobrada dos partidos e dos seus controles. E tudo isso que você falou nos leva a um ponto fundamental, que é a importância do aprendizado contínuo por parte dos partidos, né? Não dá para ficar parado no tempo. Exatamente. A legislação eleitoral, as regras de prestação de contas, elas mudam. Novas leis são aprovadas, a gente teve alterações importantes depois de 2017, o TSE edita novas resoluções quase todo ano para ajustar os procedimentos. E os próprios sistemas da justiça eleitoral evoluem, né? Como o SPK que a gente mencionou. E até a forma de apresentar os dados faz diferença, como vimos no caso do PDF gigante. Precisamente. Leve riso. Portanto, é essencial que os partidos invistam em controles internos que sejam eficientes, sabe? Em equipes capacitadas, bons contadores, bons advogados que entendam dessa área específica e que estejam sempre se atualizando. É fundamental para garantir a conformidade, a regularidade e a transparência na gestão financeira. E isso vale para qualquer tipo de recurso, né? Seja público do fundo partidário, seja privado, como nesse caso. A responsabilidade perante a sociedade e perante a justiça eleitoral é a mesma. Exatamente a mesma.
A transparência e a regularidade financeira são, no fim das contas, pilares para a própria legitimidade da atividade partidária na democracia. Ótima síntese. Casos como este, com todas as suas particularidades, a recusa do fundo, o foco no privado, as plataformas digitais, as nuances da comprovação, nos ajudam demais a entender melhor como esses princípios todos são aplicados na prática pela Justiça Eleitoral. Com certeza. E fica a reflexão, né? Num cenário onde a gente vê cada vez mais a digitalização das doações, as transações financeiras ficando mais complexas. Como é que a justiça eleitoral e os próprios partidos podem continuar aprimorando seus mecanismos para garantir ao mesmo tempo a transparência que a sociedade exige e a viabilidade da participação financeira na política, que também é importante? Um equilíbrio delicado. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. E vocês, o que acharam? Adoramos receber o retorno de vocês. Deixem suas impressões nos comentários. Nosso objetivo é sempre agregar conhecimento e valor sobre esses assuntos fundamentais. Sigam com a gente e espalhem essa ideia. Até nosso próximo encontro. Beijos e até breve!